Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de matemática. É um prazer estar aqui com vocês. E primeiramente desejar boas-vindas ao novo ano letivo, né? O ano 2021. E a nova escola de vocês, que é o sétimo moderno. Então, eu desde já me coloco à disposição de vocês para ajudar vocês no que for preciso, né? E sempre que vocês, ao longo do decorrer desse ano, se tirem a necessidade de tirar alguma dúvida, pode me procurar no privado, né, no WhatsApp, que eu vou estar disposto a ajudar cada um que precisar, ok? Então, desde já, boas-vindas e que esse ano seja um ano de aprendizado e sucesso, ok? Então, pessoal, o nosso primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica que vocês realizaram no início dessa semana, né? Ela nos dá um norte do que você sabe, do que você não sabe em relação à nossa disciplina, que é a matemática, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados, no geral, como que vocês se saíram em relação a essa pequena avaliação diagnóstica. Então, vamos lá. Então, 133 pessoas responderam à avaliação, né? E a grande maioria se saiu bem, né? O mediano ficou 61,95, ou seja, tirando uma média geral, ficou quase 62 pontos, 62%, né? E o número de pessoas que acertaram as questões, a grande maioria acertou 70% das questões. É isso, então, um bom resultado, tá? E nós vamos ver agora as perguntas que vocês erraram com maior frequência, né? Então, daquela provinha que vocês realizaram, aqui houve um número maior de alunos que erraram as questões, foi a questão 4, né? Que trata sobre as diagonais de um octógono, né? É isso. A questão 6, que trata sobre o comprimento da circunferência, né? De uma circunferência. Então, um grande número errou essa questão. A 10ª questão, que trata sobre a questão da configuração retangular de multiplicação, né? Então, em teoria, era para ser uma questão fácil, né? Mas houve um grande número de pessoas que erraram. E a 13ª questão, que trata de uma expressão numérica envolvendo potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração, né? Também houve um grande número de erros. E, finalmente, a 17ª questão, que trata sobre uma equação do segundo grau, né? Então, essas questões que houve um número maior de erros, nós vamos reforçar o conhecimento sobre essas questões, né? Porque assim, o objetivo da avaliação diagnóstica é exatamente reforçar aqueles pontos que vocês estejam mais fracos, né? Que não tiveram um bom aprendizado no ano anterior. Nós sabemos que o ano passado foi um ano atípico, né? Nós mudamos totalmente o sistema de aplicação das aulas, né? E isso, dependendo da instituição que você estava e dependendo da postura que o aluno teve, houve uma grande defasagem do conhecimento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos procurar corrigir aquelas deficiências que aconteceram lá no ano passado, ok? Então, essa avaliação diagnóstica, ela vai nos nortear, nos dar um norte em que pontos nós precisamos reforçar, beleza? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora nas outras questões, em todas as questões, para ver como foi que vocês se saíram, tá bom? Aqui tá alguns alunos que
participaram. Eu não vou mostrar todos para o vídeo não ficar muito extenso. Aqui está o percentual de alunos por turma, né? Isso aqui. Então, ficou bem dividido o percentual, né? O primeiro ano A, 26%, o primeiro ano B, 25%, o primeiro ano C, 23%, e o primeiro ano D, 24%, aproximadamente 25%. Então, esse é o percentual dos alunos que realizaram as avaliações, né? Bem distribuída. Aqui está a primeira questão, né? Essa questão vocês se saíram muito bem, que ela, do total de 133 pessoas que fizeram essa questão, 101 pessoas acertaram, né? A alternativa correta. 9 pessoas erraram e marcaram na letra A, 7 pessoas marcaram na letra B e 16 pessoas marcaram na letra C, né? Totalizando as 133 pessoas. Mas o importante aqui é que a grande maioria acertou essa questão, né? Então, mesmo assim, a grande maioria tendo acertado essa questão, ainda nós vamos reforçar esse conhecimento, porque se houve esse número de pessoas que deixou de responder corretamente, aquelas pessoas precisam corrigir essa falha, né? Então nós vamos procurar corrigir nivelando as turmas, procurando deixar todos os alunos no mesmo nível, ok? Então nós vamos, nesse primeiro momento, reforçar esses conhecimentos lá da série anterior. Depois a gente vai entrar nos conteúdos propriamente dito na série referente do ano 2021, que é o primeiro ano do ensino médio, ok? Então eu vou procurar agilizar um pouquinho aqui, porque depois nós vamos ter aulas específicas sobre esses conteúdos. Então a questão 2 se saíram muito bem também, né? Houve uma pequena diminuição do número de acertos, né? Das 133 pessoas que realizaram a prova, 94 acertaram, mas é um percentual muito bom também, tá bom? Na questão 3, das 133 pessoas que realizaram a prova, 107 acertaram, né? Então um percentual muito bom também, né? Isso corresponde a mais de 80% dos alunos acertaram, né? Ok? A questão 4. Questão 4 é aquela que vocês erraram bastante, né? Então, só 36 alunos dos 133 acertaram a alternativa. Isso corresponde a 27%. Ou seja, 73% dos alunos deixaram de acertar essa questão. Então, essa é uma das questões que precisam de um reforço bastante significativo, né? Que ela trata sobre o número de diagonais do octógono, né? Que quando estivermos reforçando esse conhecimento, nós vamos tratar do número de diagonais de um polígono qualquer, né? Não só do octógono. Porque essa pergunta foi específica do octógono, mas poderia ser um heptágono, um pentágono ou qualquer outro polígono. Tudo bem? Então, quando formos reforçarmos dos polígonos, as diagonais de um polígono. A quinta questão aqui. Ela teve um bom número de acertos, né? Das 133 pessoas, 98 acertaram. Isso corresponde a 98%, né? 73%, perdão, né? 73%, aproximadamente 74%, né? 98 pessoas corresponde a aproximadamente 74% de acertos. Então, um percentual bastante significativo. A sexta questão, que trata sobre o comprimento de uma circunferência, já houve um número significativo de alunos que erraram, né? Apenas 31%, aproximadamente 36%, acertaram essa questão, né? São dos 133 que realizaram a prova, apenas 42 acertaram. Tá? Questão 7
essa já teve um número de acertos bem melhor, né? Das 133 pessoas que realizaram a prova, 109 acertaram. Isso corresponde a 82% de acertos. A oitava questão também teve um número bastante significativo de acertos, né? Das 133 pessoas, 101 acertaram. Isso corresponde a aproximadamente 76% de acertos, né? Então, um percentual bastante significativo. A questão 9 também teve um número significativo de acertos, né? Que é das 133 pessoas, 87 acertaram, o que corresponde a aproximadamente 65%. Tá? Agora, essa questão ficou bem preocupante, né? Porque ela trata de configuração retangular, multiplicação, né? E houve um número bastante significativo de pessoas que erraram, né? Das 133 pessoas que fizeram esse teste, apenas 8 acertaram, né? Então, isso corresponde a apenas 6%. Então, nós vamos reforçar essa ideia aí bastante, né? Para tirarmos essa defasagem que vocês tiveram aí em relação a essa questão. Bom, a 11ª questão, ela já mudou em relação ao número de acertos, né? E interessante é porque trabalha basicamente com a mesma ideia, né? De configuração retangular e multiplicação. E nessa questão já houve um número significativo de acertos, né? Das 133 pessoas que realizaram a prova, 93 pessoas acertaram. Isso que corresponde a aproximadamente 70% dos alunos. A 12ª questão também teve um número significativo de acertos, né? Das 133 pessoas, 105 acertaram. Isso corresponde a aproximadamente 79%, né, de acertos. 13ª questão, que trata de uma expressão numérica envolvendo potenciação, divisão, multiplicação e as operações de adição e subtração. Houve um grande número de pessoas que erraram, né? Apenas 25%, aproximadamente 26%, acertaram essa questão. E é uma questão que você vê ela a partir do 5º ano, né? Do 5º, 6º ano, você já trabalha com esse tipo de expressão numérica envolvendo essas 5 operações. Mas o que é que vai acontecer? Nós vamos reforçar bastante essa questão de potenciação, radiciação e mesmo as operações de adição e subtração, pelo resultado aqui, algumas pessoas têm dificuldade, né? Tá bom? Então vamos reforçar bastante para não ficar dúvidas ao final desse ano. A 14ª questão, essa teve um percentual bastante significativo, né? Das 133 pessoas que realizaram a questão, 125 acertaram, né? Ela trata apenas de divisão, né? Uma questão de divisão. Então, se você leu a questão e resolveu direitinho, então você teve um bom êxito aí nessa questão, que é o que demonstra aí no resultado. 94% dos alunos acertaram a 14ª questão. 15ª também teve um percentual bastante significativo, né? Aproximadamente 64% acertaram, né? Dos 133 pessoas que fizeram a questão, 85 acertaram, né? Mesmo assim, houve um grande número de pessoas ainda que erraram, né? Se você verificar, essas pessoas, elas precisam fazer essa correção aí, né? De nivelamento, né? Que essa questão aí é apenas uma questão de organizar em ordem crescente os números inteiros. Perdão, os números racionais. Tá bom? A 16ª questão, ela trata
de função quadrática e equação quadrática também, né? Aí é uma questão que você poderia resolver apenas por substituição e houve um número significativo de acertos, né? Pelo menos a grande maioria acertou. Aproximadamente 52% dos alunos acertaram. Mas também um número grande de erros, né? Aproximadamente 48% dos alunos erraram essa questão. Então é uma questão também que merece um reforço bastante significativo, não é isso? Até porque vocês viram função do segundo grau e equação do segundo grau agora no 9º ano, mas também vai acontecer de você estudar agora no 1º ano do ensino médio, tá bom? Então quando tivermos falando especificamente sobre função quadrática, que é a função do segundo grau, nós vamos tratar sobre questões desse tipo, tá bom? Então, vou reforçar aqui agora nesse primeiro bimestre, e quando estivermos estudando especificamente função quadrática, vai cair esse tipo de questão, né? Cair esse tipo de questão com esse nível e também com um nível um pouco mais alto. Essa questão, que ela envolve a equação do segundo grau, e mais especificamente sobre o discriminante, né, da equação do segundo grau, que é o delta, em teoria era para ser uma questão simples, né? Porque ela nem envolve cálculo, apenas o cálculo para saber se o delta ia ser positivo ou negativo. Mas, como houve esse grande número de erros, né, mais da metade dos alunos, quer dizer, apenas 36% acertaram. Então, a grande maioria errou essa questão. Então, é uma questão que merece bastante atenção também. Então, a avaliação diagnóstica, ela serve exatamente para isso, para vermos em que pontos, né, os alunos precisam de uma melhor reflexão, de um melhor desempenho, né? E aí é nessa hora que eu vou fazer esse reforço com vocês, né? Beleza? Então, nas próximas aulas, nós vamos já tratar sobre o reforço de uma maneira geral, mas fortemente nessas questões que vocês tiveram uma maior dificuldade, tá? Também eu vou dar uma olhada nos resultados da prova que vocês fizeram para ingressar na escola, porque ela também nos dá um norte, né, de como vocês se saíram lá, tá bom? Depois eu também vou ter o cuidado de olhar individualmente para cada resultado, para dar uma atenção especial aí para aqueles alunos que estão com uma maior dificuldade. 18ª questão, essa já teve um número significativo de acertos, né? Das 133 pessoas que fizeram a prova, 110 acertaram, né? Isso corresponde a aproximadamente 83%. Então, um número bastante significativo, né, que ela envolve uma ideia de equação do 1º grau, né? Aí você deve estar se questionando, eu estou no ensino médio e estou vendo a equação ainda do 1º grau. Equação, assim, de maneira geral, é um conteúdo básico, então ela termina aparecendo ao longo do ensino médio, né? Então, o que você estudou aí no ensino fundamental maior serve como referência para você trabalhar agora no ensino médio, tá bom? Então, se você não teve uma boa base aí, não aprendeu direitinho uma equação de 1º grau, aí você vai sentir dificuldade agora no ensino médio. É por isso que é necessário fazer esse reforço do conhecimento. Principalmente, como eu já havia falado antes, por ter sido um ano atípico, né? As aulas remotas, por mais interessantes que elas sejam, elas terminam tendo um prejuízo no aprendizado em relação às aulas presenciais, tá? Então, a 19ª questão, um número significativo de acertos também. Das 133 pessoas que realizaram o teste, 104 acertaram. Isso corresponde a aproximadamente 78%, né? E finalmente a 20ª questão, que das 133 pessoas que realizaram a prova, 92 acertaram. Isso corresponde a aproximadamente 69%. Então é isso aí, pessoal. A análise aí da
da prova que vocês fizeram, a avaliação diagnóstica. E aí nas próximas aulas nós vamos reforçar o conhecimento sobre esses temas. Então é isso aí, um abraço a todos e até a próxima.